vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos começando agora mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a esse programa que é feito com todo carinho e especialmente para você e para toda a sua família. A Bíblia nos ensina que a Igreja é o corpo de Cristo. Essa é a doutrina que faz de nós, servos de Deus, uma unidade, como corpo, e um corpo cujo cabeça é o Senhor Jesus. Nesta condição de corpo, o mesmo sangue circula em toda a Igreja, assim como o Espírito Santo, que é o mesmo em todo esse corpo. E neste corpo, pela operação do Espírito Santo e através da palavra revelada, é produzido o melhor e mais puro alimento para as nossas almas e para o nosso crescimento espiritual. Ao lermos o capítulo 4 do livro de Cantares, nos chama a atenção uma interrupção nas palavras do noivo, que é tipo do Senhor Jesus. Ele enaltece a beleza da noiva, mas para falar sobre um momento específico no projeto de Deus, necessário para dar continuidade ao ensejo, para o casamento, para o encontro dele, Jesus, com a sua igreja fiel. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para conversarmos sobre o livro de Cantares de Salomão, o alimento espiritual e o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Logo após, no quadro Organização e Método, a doutora Mônica Médici continuará a falar sobre a relação entre a atenção e afeto nos processos de aprendizagem. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai recordar alguns louvores ensinados nesse ano de 2022. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Carla Figueiredo falará sobre o verdadeiro significado do Natal. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E nós começamos agora o quadro Lições do Manaim. E nesse quadro, ao longo de toda a existência desse programa, nós temos tratado sempre daqueles temas que são abordados na escola bíblica dominical, e isso em si é algo muito importante, algo que nos ajuda, a nós que participamos aqui do quadro, aqueles irmãos que nos assistem, as pessoas que nos assistem, porque nós aprofundamos, nós tratamos de alguns assuntos que foram tratados, esses assuntos no principal conteúdo da Igreja Cristã Maranata, que é a Escola Bíblica Dominical. Isso para nós é uma bênção.
E mais uma vez eu recebo aqui os companheiros pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza, nesse que é o último programa deste ano, né? A última vez que nós estamos tendo o quadro Lições do Manaim, já agora no finalzinho do ano 2022, e mais uma vez com alegria, a paz do Senhor a ambos. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos queridos. Pai de São Josias, Daniel e a todos. Bom, e a gente vai começar esse programa falando daquilo que as pessoas que assistem estão falando acerca do programa. Você está vendo que está aparecendo na tela aí um QR Code, que é esse quadradinho, né, branquinho, preto, cheio de pontinhos pretos e brancos. Esse QR Code aí é o seguinte: se você apontar a câmera do seu celular para ele, o seu aparelho vai reconhecer esse QR Code e vai transferir o seu aparelho, né, o programa do seu aparelho, e vai abrir o WhatsApp. E lá no WhatsApp você vai falar com a gente. Isso é muito bom, é um programa interativo. Você conversa com a gente traz aqui o feedback para você. E lá no WhatsApp você pode mandar uma mensagem para nós por escrito ou através de um vídeo. E nessa mensagem, nesse primeiro QR Code aqui do quadro, no início do quadro, você pode falar conosco sobre a importância desse programa para você, para sua família, para as pessoas que assistem, que você conhece, os irmãos da igreja, o grupo de assistência, as pessoas com quem você compartilha o programa, que também assistem e comentam acerca desse programa. E a gente sempre escolhe 2 participações em texto e 2 participações em vídeo e traz aqui no início do Lições do Manaim a cada semana. E nós vamos trazer para você aqui agora 2 mensagens que nos foram enviadas. Uma delas veio de Itamaraju, aqui no sul da Bahia, e foi enviada por Marconi Paulo. E ele diz o seguinte: o programa tem sido uma grande bênção. Os assuntos da Escola Bíblica Dominical são abordados com clareza, nos norteando dentro do que é profético. Uma outra mensagem que recebemos foi de Anderson Vieira Anequini, de Cariacica, no estado do Espírito Santo, e ele diz o seguinte: como tem sido maravilhosa a profundidade dentro do livro de Cantares das revelações transmitidas no programa. Estamos sendo, muito edificados. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado ao Marconi Paulo, obrigado ao Anderson Vieira por ter nos enviado as mensagens de texto. E agora você vai assistir a 2 vídeos rápidos, curtos, que nos foram enviados também. Um deles de Governador Valadares, no estado de Minas Gerais, e o outro de Fortaleza do Ceará. Júlia Cordeiro e Elane, irmãs que nos mandaram o vídeo, assista aí. Paz do Senhor Jesus. Me chamo Júlia de Oliveira Cordeiro, sou da Igreja Cristã Maranata, do bairro Vila Isa, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. E hoje eu vim falar um pouco sobre o programa Anunciando o Evangelho Eterno. O programa tem sido uma grande bênção para todos nós, pois tem trazido uma grande ampliação dos ensinos que também são transmitidos nas escolas bíblicas dominicais. A todos a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Lânia Lages, me congrego na igreja da Aldeota, em Fortaleza, do Ministério do Pastor André. Eu venho falar sobre a minha experiência sobre o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Para mim é muito importante, porque cada vez mais que eu assisto, eu aprendo sobre a doutrina do Senhor e coloco na minha vida para aprender mais e mais e colocar em prática. A paz do Senhor, irmãos. Amém, glória a Jesus. Obrigado a Júlia, obrigado à irmã Elane por ter nos enviado os vídeos. Está aí o QR Code, você também pode participar, não deixe de participar. É tão bom quando a gente recebe as mensagens, a gente lê e se alegra por saber que esse programa e aquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito através dele trazem para aquelas pessoas que assistem, aqueles irmãos que assistem ao programa, trazem algo de positivo. Nós glorificamos ao Senhor por aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Bom, vamos entrar então no assunto da última escola bíblica dominical. E eu vou começar lendo o texto em Cantares, capítulo 4, verso 5, para que vocês comentem, tá, sobre ele. E é interessante nós ressaltarmos aqui, mais uma vez, já falamos isso várias vezes, da linguagem poética com um conteúdo, com uma essência profética, que o livro traz. Amém. Então, muitas pessoas
até religiosos, pessoas que buscaram estudar o livro de Cantares, tiveram muita dificuldade de compreender alguns aspectos do livro. E quando nós saímos daquilo que é o humano, o carnal, a razão, e entramos no espiritual, isso passa a ter uma beleza notável, uma outra dimensão, né, Daniel? O que só é possível pela revelação, a ação do Espírito Santo, que vai e desvenda os mistérios que estão à disposição da igreja fiel, do crente, daquele que busca o Senhor. E torna algumas expressões, como por exemplo no capítulo 5, muito simples, belas, né? Verso 5. O verso 5, desculpa, muito belas pelo conteúdo profético. Vamos lá. Cantares 4:5. Os teus 2 peitos são como 2 filhos gêmeos da gazela que se apacentam entre os lírios. Qual o significado profético desse texto, dessa expressão? Que é, na verdade, algo belíssimo que fala do alimento que é tido como talvez o mais completo. E indispensável ou importantíssimo para aquele bebê, para o recém-nascido, que é o leite materno. Então, da mesma forma que está aqui a profecia falando do sustento, ou seja, daquele alimento perfeito, a igreja, que foi estabelecida séculos depois, ela é sustentada e subsiste e persevera e permanece servindo ao Senhor, porque ela, da mesma maneira, é nutrida não com um discurso humano, com um conceito religioso, com que um acha, o outro filosofa, mas ela é nutrida com o alimento perfeito que vem pela revelação do Espírito Santo, a partir da palavra. E não só isso, né? Isso o Sérgio colocou muito bem aqui. Fala de uma igreja que não é estéril. Que, aliás, os versos anteriores, ou nos versos anteriores, o noivo, ele toca nesse assunto. Ele fala de uma igreja que não é estéril. Produz gêmeos. Ela produz gêmeos. Exatamente. E aí fala mais uma vez, né? São como os 2 filhos gêmeos da gazela. Então, quando você lê a Bíblia, né, você observa o seguinte: não existe fidelidade estéril. Todos que foram fiéis ao Senhor, eles produziram alguma coisa, o Deus operou de alguma forma onde houve um resultado. Então a igreja fiel é uma igreja que ela gera, porque ela tem essa ação do Espírito Santo, ela tem o sustento para aqueles que são nascidos de novo, né? E outra expressão interessante do texto, que se apacentam entre os lírios. Olha que expressão belíssima, né? Porque o lírio fala da santidade, da pureza. Então é uma igreja que está, apesar dela estar no mundo de pecado, no mundo de tanta contaminação, tanta oposição, mas esta igreja, ela consegue sobreviver em santidade e em pureza na presença do Senhor. Glória a Jesus. Eu vou ler um texto no Novo Testamento, no Evangelho de João, para que vocês façam, inclusive, uma associação entre esse que nós lemos de Cantares e o texto do Evangelho de João, que fica no capítulo 6, os versos são 54 e 55, e que diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Qual a associação que a gente pode fazer entre um texto e outro? Bem, o Senhor, quem lê assim, o texto, esse versículo, às vezes pode até se assustar. Que, aliás, foi o que aconteceu com aqueles que ouviram quando Jesus falou. Exatamente. Né? Muitos até desistiram de acompanhar o Senhor. Porque aí o Senhor, o Senhor Jesus não está falando de algo literal. Então, come a minha carne é a sua palavra. A minha palavra, a palavra é alimento, né? Bebe o meu sangue é a bênção que existe na vida que há no Espírito Santo.
Então ele está falando da comunhão no corpo. Ele está falando de uma igreja, quando o texto de Cantares fala dos peitos, né, do sustento através do leite, então a igreja, o alimento que a igreja tem para aquele que é nascido de novo, não vem de fora do mundo, vem de dentro dela mesmo, de dentro do corpo, desta vida interior do corpo. E outra questão é, claro que todos nós precisamos do alimento, da água, enfim, aqui no Brasil, o arroz, o feijão, tudo isso nós necessitamos. Agora, apesar de nós nos alimentarmos desses alimentos cotidianos, isso não nos impede de que adoeçamos, de que venhamos a envelhecer e morrermos. Agora, este alimento que o Daniel já falou, a palavra, a bênção do Espírito Santo, essa comunhão gloriosa, ele dá uma vida que não envelhece, que não passa, que não acaba, que não muda, que é a vida eterna. O tempo não é contado. O tempo não é contado. Então, este é o segredo lá em Cantares profetizado, e a igreja, o crente, tem esse alimento que é perfeito, é o alimento da alma. Alguém pode perguntar assim, mas como é que o homem consegue comer a carne de Jesus, beber o sangue dele? Então, repetimos, não é literal isso. Isso é o aspecto profético, espiritual. O homem consegue participar deste alimento que traz para ele a vida, onde o tempo não é contado, através da comunhão no corpo. Amém. E a palavra, a doutrina. Exatamente. Vou ler mais um texto aqui, para que vocês continuem discorrendo nessa linha do verso 4 de Cantares, né? Perdão, do verso 5, capítulo 4 de Cantares, mas agora na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 17, diz assim: porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Como é que a gente faz uma associação? Esse alerta dado pelo apóstolo Paulo é muito importante. É muito importante por quê? Porque há, especialmente nesse último tempo, na brevidade da volta do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja, está profetizado na própria palavra, que muitos viriam e estão aí ao nosso redor para enganar até os escolhidos, para trazer uma palavra que não é verdade, para se desviar, ou seja, trazer aquilo que não é original, não está baseado, fundamentado na palavra do Senhor. Então, o alimento que pode parecer a carne e o sangue dentro do aspecto profético, mas não é. Porque o alimento vivo, Jesus diz assim, as ovelhas conhecem a minha voz. Então, a ovelha do Senhor, o crente fiel, ele sabe qual é o alimento vivo, verdadeiro. E você, quando medita, você ora em cima de um texto como esse da palavra, não são poucos, diz Paulo, muitos falsificadores da palavra. Então, observe que existe a palavra genuína. O que é a palavra genuína? Existe o evangelho genuíno e existe a palavra que é falsificada, que não é genuína, que não é o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro, ele só aponta para a vida eterna. Amém. Ele aponta para o céu. Então, quando eu quero materializar a fé, esta palavra não é genuína. Ela é uma palavra falsificada. Porque eu estou materializando, né, aquilo que é espiritual, aquilo que é profético. Não é isso? É isso mesmo. É importante essa abordagem que vocês fizeram agora, porque a falsificação da palavra de Deus, quer dizer, essa adulteração, essa apostasia, né, essa que é parecido com, mas não é
a verdadeira, a Exatamente. genuína palavra de Deus. Essa situação é uma situação que precisa estar como um alerta na mente e no coração de muitas pessoas, porque se você evita de adotar alguns hábitos por conta do risco que isso traz, por exemplo, a sua vida, esta vida que é finita, por que então dar ouvidos àquilo que põe em risco a vida eterna? É isso mesmo. Em função de algo que parece, mas é falsificado. É um alerta. Até porque a falsificação, ou usando a expressão aqui, os falsificadores usam Bíblia, usam templos, púlpitos, mas não é a verdade. Mas não é verdade, isso é sério. Então, só terminando aqui, para ficar assim, para alguns, né, que às vezes são novos, uma coisa é o Espírito Santo usar o homem, como usou Pedro, como usou Paulo, como usou diversos homens da Bíblia e usa hoje também. Glória a Deus. Outra coisa é o homem usar o Espírito Santo para seus interesses próprios, até financeiros e materiais. Isso é falsificação da palavra. É um alerta que precisa ficar. Eu vou ler mais um texto e pedir para vocês fazerem uma rápida abordagem, porque eu confesso que eu estou ansioso para irmos para o próximo verso, para o próximo tema que nós vamos abordar aqui. Mas Hebreus capítulo 10, verso 25, a palavra do Senhor diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. É uma consequência. É uma consequência e daquele que um não... alerta profético. Do alerta, exatamente. Que se deixou levar, aquele que se deixou levar pela falsificação da palavra, pela doutrina enganosa. O texto aí, né, escrito aos Hebreus, ele é muito categórico, né? É muito pontual, muito assim incisivo, né? Não deixando a comunhão, o aprisco, o rebanho que o Senhor te salvou, que você tem uma experiência de salvação, onde a sua vida é revelada, dirigida pelo Espírito Santo, né? É a comunhão, né? Mais uma vez, né, a gente volta ao tema, ao detalhe tão importante na vida espiritual, que é a comunhão. Há um aspecto nesse texto que me chama fortemente a atenção, dentro desse alerta que a palavra, não somos nós, a palavra está fazendo quanto à falsificação, quanto a estar atento àquilo que é o projeto de Deus, é que o texto, a maneira como se encerra esse texto mostra que a mensagem agora, que aquele que vive uma palavra não falsificada, ou seja, a palavra genuína do Senhor, ele está focado naquele dia. Quer dizer, Jesus. a mensagem da igreja hoje é Maranata, o Senhor Jesus Amém. vem. Amém. E a Bíblia diz isso, o Espírito e a esposa dizem, vem. A Glória a mensagem Deus. do Espírito agora é vem. A mensagem da igreja que está vivendo a palavra genuína Amém. também é vem. Glória a Deus. Maranata, o Senhor Amém. Jesus Glória a vem. Jesus. É a mensagem que é trazida. Mas vamos lá. Vamos ao verso 6, que, na minha opinião, é de uma beleza. É um dos versos que mais marcou para mim o livro de Cantares. Cantares capítulo 6 diz assim... Verso 6, né? Cantares capítulo 4, verso 6. Diz assim: antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. A pergunta é a seguinte: quando lemos o livro de Cantares, nós vemos ao longo dos capítulos que nós estamos aprendendo um diálogo. Ora, o noivo fala à noiva, ressalta a sua beleza de forma, ressalta as suas características que profeticamente apontam para a igreja fiel. Ora, a noiva fala ao noivo, se posiciona, fala sobre os erros, né, em determinados momentos, busquei-o e não encontrei e tudo mais, mas você tem sempre um diálogo e sempre uma fala de um para com o outro.
E aqui a gente está lendo o capítulo 4 e no verso 6 há uma parada, é como se fosse um hiato, né? Parêntese. Um parêntese que é gerado. O noivo vem falando da beleza da noiva, ele para e diz isso que nós acabamos de ler. O que significa isso? Porque aqui, o noivo falando, o Senhor Jesus, ele já sabia, estando à destra de Deus Pai, o Filho unigênito do Criador, ele já sabia o que haveria de passar algum tempo depois, que é vir a este mundo não como Deus, sendo o Senhor e o Pai somos um, ok, mas habitando um corpo como o nosso, sujeito a tudo aquilo que Jesus passou. Tudo aquilo que um homem pode passar, né? Mas muito pior. Mas muito pior. Muito pior. E que culminou, ou seja, a conclusão da vinda de Jesus ao mundo o levou ao monte do sofrimento e ao outeiro do incenso, ou seja, a sua morte de cruz. E é importante para muitos que são novos, que estão nos ouvindo pela primeira vez, que esse versículo, ou o livro de Cantares, foi escrito 1000 anos antes de Jesus. Observe, então, a profundidade e o poder, até mesmo, do profético. Então, ele faz, nesse diálogo do noivo com a noiva, não é? Ele declarando o seu amor pela noiva, a beleza da noiva, a noiva, não é? Se declarando. Ele faz esse parêntese no meio desse diálogo e fala assim, né? Antes que refresque o dia e caia, eu irei ao monte da mirra, que fala do Getsêmani, não é? onde ele suou o sangue. Daqui a pouco vamos até conferir um versículo. O outeiro do incenso, que é o Gólgota. Então ele está falando ali do que o Sérgio explicou, do seu sacrifício, né? Ele ia se entregar, morrer por essa noiva. E o que nós vemos nisto, parece até redundante, é o amor, uma expressão maior do amor de Deus Pai e do Filho Jesus pelo homem, pelo pecador. A ponto de, mesmo sabendo, Deus sabia, Deus Pai, Jesus, sabendo tudo aquilo que Jesus passaria neste mundo, inclusive as injustiças, todo o seu sofrimento, ele não negou o que era o plano profético de salvação do homem. Por esta razão, em reconhecimento a esse amor, ao sacrifício perfeito, nós, como homens, como crentes em Jesus, devemos perseverar na fé e não nos abater e não recuar, seja diante do que for, porque esse preço foi pago por nós. Glória a Deus. Eu queria só, vocês já tocaram nesse assunto, eu queria só destrinchar um pouquinho mais para os irmãos entenderem por que o Monte da Mirra fala do Getsêmani, né? E por que o outeiro do incenso fala do Calvário. Um aconteceu num dia, né? Um desses momentos foi num dia, outro foi no dia seguinte. Mas o que é isso na vida de Jesus, assim, de maneira mais esmiuçada? Bem, inclusive, na última ceia, quando o Senhor Jesus participa da ceia com o colégio apostólico, a palavra diz que termina a ceia, eles subiram, cantaram louvor e subiram para o monte, que era o Getsêmani. É o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, onde há o Getsêmani ali. E ali diz a palavra que ele se adiantou um pouco para orar, porque ele sabia que se aproximava a sua hora, e ali ele sentiu todo o peso do pecado, né, das lutas que ele ia enfrentar. Ali foi o Monte da Mirra, que fala do Getsêmani. A mirra é uma planta. Quanto mais ela é amassada, mais ela exala perfume. Uhum. Não é? Quer dizer, Jesus, desculpa, Daniel, falar. mas eu me lembrei do profeta Isaías, que ele foi moído, ele foi entregue. Jesus passou tudo isso pelas nossas transgressões. Como uma ovelha muda,
ele foi sacrificado, ou seja, é a mirra através da vida, do sofrimento dele ser amassado, passar tudo aquilo que nós vemos na palavra, foi exalada a salvação. Abriu-se a oportunidade para o pecador ir diante de Deus, ter os seus pecados perdoados, ser justificado pelo sangue de Jesus e ter a salvação. Exatamente. Então, ó, ainda dentro da pergunta que Josias fez, são 2 locais. Isso. O Monte da Mirra, que foi o Getsêmani, o Monte das Oliveiras. E depois o Gólgota, o Calvário, que é o outeiro do incenso, né? Onde ali ele se entrega, né, em incenso, né, ao Pai. O incenso que lá no passado, no próprio tabernáculo, tinha o altar do incenso, e que profeticamente, tem até um salmo que fala sobre isso, representa a oração, aquilo que chega diante do Pai. Então, pela vida de Jesus lá no Calvário, nós hoje podemos ir diante do Pai. Glória a Jesus. Bom, vamos ler ainda 2 textos bíblicos, né, que, de certa forma, fecham essas abordagens que foram feitas. O primeiro está em Mateus, capítulo 26, verso 38, que diz assim: Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Essas palavras do Senhor Jesus foram ditas exatamente no Getsêmani, após a ceia, né? No Monte da Mirra. É o Monte da Mirra, exatamente. Vamos agora ao outro versículo, João capítulo 19, verso 17, diz assim: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Esse é o outeiro do incenso. Esse é o outeiro do incenso. Inclusive, há uma abordagem que o pastor Gideuti fez e que é muito conhecida, que esse Monte do Calvário tinha esse nome, porque tem a formação rochosa que existe ali, tem a forma de uma caveira. Parece uma caveira. Então, por isso, Calvário ou caveira. Mais um texto da Palavra do Senhor que nós vamos ler aqui, Marcos 15, 34. E à hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso, traduzindo, é: Deus meu, por que me desamparaste? Então a gente tem aqui a entrega que o Senhor Jesus fez, né? Entregou o seu Espírito, o momento em que ele fala com o Pai, o momento que estava... A palavra do Senhor diz que Deus virou o seu rosto, né? Para não ver ali o sofrimento do Filho. Quer dizer, até onde o Senhor Jesus foi e até onde o Pai permitiu que ele fosse, por amor a nós. E é por isso que a palavra diz que ele é fiel testemunha, porque ele foi fiel até a morte de cruz. Glória a Jesus. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um ano em que nós tivemos a oportunidade diversas vezes, e glorificamos ao Senhor por isso, de estar aqui e a oportunidade de ter você conosco, né? Como se estivéssemos sentados à mesma mesa, falando das coisas do Senhor, das revelações maravilhosas, sendo alimentados por esse alimento que veio do corpo, né? E da mesma maneira, Daniel, que todos os programas, a cada edição do programa, a cada edição desse quadro, a gente sempre pede que você traga uma palavra para os nossos irmãos. Às vezes é o Sérgio que está aqui, também traz a palavra, para aplicar isso que nós vimos aqui à vida de cada um deles. Mais uma vez eu peço para você transmitir essa palavra aos nossos irmãos. Queridos, muitos foram alcançados um dia pela bênção da salvação, experiências reais, gloriosas, com a salvação. Glorificamos a Deus por isto. Agora, estamos chegando ao final de mais um ano, mas é preciso continuar na caminhada e perseverar até o dia que o Senhor nos chamar ou até a volta gloriosa do Senhor Jesus. E para conseguirmos prosseguir diante de tantas oposições e adversidades, precisamos estar cada dia mais
integrados à comunhão do corpo, que é a igreja fiel, no meio da qual o Espírito Santo está realizando uma grande e maravilhosa obra e nutrindo os membros com um alimento vivo, único e poderoso, que é a palavra revelada, a doutrina indispensável nesta hora para sustento de todo aquele que quer ser fiel ao Senhor. Continuemos, prossigamos em servir ao Senhor, olhando para o alto, porque é de lá que vem a nossa redenção. A todos, um feliz 2023. Deus abençoe. Glória a Jesus. Agora, você quer saber como é que a gente faz esse programa, como é que a gente faz esse quadro? Eu vou contar um segredo para você. Esse quadro é feito com a sua participação. E você está vendo agora um QR Code que está aparecendo novamente na tela. Ele é diferente daquele primeiro, tá? Aquele primeiro é para você falar da importância do programa. Esse agora é para você nos ajudar a fazer o primeiro programa do ano de 2023, na semana que vem. E para você participar é simples, o QR Code está aí, você aponta a câmera do seu celular para ele e você vai ser redirecionado para o WhatsApp. Agora, desta vez, quando aparecer lá o WhatsApp, vai aparecer uma questão que nós estamos te propondo, nós estamos apresentando para você. E quando você responder, você nos ajuda a fazer a próxima edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno, do quadro Lições do Manaim. Tá certo? Então, faça isso. Assim que terminar o programa, você pode voltar se quiser. Ou então, agora mesmo, aponta a câmera do seu celular para o QR Code. E nós vamos trazer aqui dois comentários que foram feitos por irmãos que fizeram na semana passada do assunto que nós tratamos aqui. A primeira mensagem, o primeiro comentário é de Vera Ritondaro, ela é de São Paulo, capital. Ela diz o seguinte: o alimento vivo para a igreja, conforme Cantares capítulo 4, verso 5, é gerado na comunhão do Espírito Santo, obedecendo à voz do Senhor através da doutrina que vem da palavra revelada. Também José Veriano, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, escreveu: o alimento vivo é a revelação do Senhor Jesus através da ação gloriosa do Espírito Santo e da palavra viva. Estão aí dois comentários que foram enviados. Eu quero agradecer a nossa irmã Vera, nosso irmão José Veriano, por ter nos enviado os seus comentários, e você também pode enviar, quem sabe, aquele comentário que você vai escrever vai ser aquele que a gente vai trazer na próxima semana, tá certo? Bom, chegamos assim ao final da última edição do programa de 2022, glorificando o Senhor. Glória a Deus. Por cada semana, por cada programa, por Aleluia. cada oportunidade que tivemos aqui, a gente cresce junto com os irmãos que participam. Eu quero desejar a vocês dois feliz ano novo. Deus abençoe, a paz do Senhor. Josias, a paz do Senhor. Feliz ano novo para você também, para o Sérgio e para todos. Da mesma forma, um ano novo abençoado, Josias, Daniel e todos. Glória a Jesus. Ao longo de várias semanas, temos abordado aqui no quadro Organização e Método a relação entre a atenção e o afeto no processo da aprendizagem. Mas esse tema é muito vasto e muito há para falar sobre isso. No quadro a seguir, a doutora Mônica Médici vai aprofundar mais esse conhecimento. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. No episódio anterior, iniciamos nossa conversa sobre as relações afetuosas no processo de aprendizagem dos nossos filhos. Isso porque o afeto é uma das bases do fenômeno da atenção, fenômeno necessário para que as crianças aprendam. E a compreensão desse fenômeno pode contribuir muito para potencializar a nossa prática como pais e educadores que ensinam. Vimos que captamos as informações do ambiente e, a partir desse momento, inicia um circuito que a informação vai passando de uma célula para outra até chegar à região específica do cérebro, que é responsável pelo seu processamento. No entanto, nem todas as informações são apreendidas por não nos interessar
ou por não darmos conta de processar todas elas. E o que determinará a nossa aprendizagem? É o fenômeno da atenção. Nós somos dotados de uma natureza que nos dá a capacidade de orientar a nossa atenção a determinados aspectos do ambiente, deixando de lado o que achamos dispensável, ou seja, somos capazes de focalizar em determinados aspectos, deixando de lado o que não nos interessa naquele momento. A atenção pode ser regulada por de duas formas: atenção reflexa e atenção voluntária. O que seria a atenção reflexa? É a atenção que ocorre a partir de um acontecimento. Por exemplo, quando estamos em sala de aula e bate o sinal de saída, prontamente todos os alunos param e começam a arrumar a mochila para ir embora. E a atenção voluntária? É quando mantemos o foco à procura de algum objeto até encontrá-lo. Por exemplo, quando procuramos algo que sabemos que está numa gaveta, mantemos nossa atenção concentrada até achar este objeto. Para regular os mecanismos da atenção, existem dois circuitos: o circuito orientador e o circuito executivo. O circuito orientador nos permite desligar de algo que estamos prestando atenção e deslocar para outro ponto. E o executivo nos permite manter a atenção de forma mais prolongada. Mas o que faz manter o foco de forma mais prolongada? São as demandas cognitivas e sociais, além das demandas emocionais, afetuosas, que é o objetivo da nossa conversa de hoje. O centro mais importante da atenção executiva encontra-se numa região conhecida como giro de cíngulo, e nele estão duas áreas diferentes. Uma está organizada para coordenar os processos de aprendizagem e a outra para regular a atenção aos processos emocionais. E existem evidências de que emoções negativas intensas interferem no processo de aprendizagem. Podemos concluir, então, que as informações recebidas a partir das experiências vividas pelas crianças no ambiente estimulam ou não os receptores sensoriais para a aprendizagem. Por isso, um ambiente acolhedor, com relacionamentos afetivos fortes e positivos, precisa ser garantido na família, como também em outros ambientes nos quais as crianças vivem e se relacionam, para que a aprendizagem ocorra. Pais e ouvintes, o amor vem de Deus. Ele nos ensina a amar com o exemplo encontrado em João 3,16, que diz: "E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Jesus Cristo é a maior prova e expressão do amor de Deus pela humanidade. O amor é a característica mais elevada da vida em Cristo e deve nortear todos os relacionamentos das nossas vidas, principalmente o amor com e pelos nossos filhos. Que no ano vindouro o amor possa transbordar nossos celeiros, que o Senhor possa nos abençoar profundamente. A todos, a paz do Senhor Jesus. E estamos chegando ao final de mais um ano. E neste ano que está acabando, aprendemos muito no quadro Perfeito Louvor. Hoje a tia Janaína vai relembrar alguns louvores que aprendemos, algumas igrejas que foram visitadas e ainda vai nos trazer o louvor ao lado de Deus. Então você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, classes, irmãos, amigos, estamos chegando no final de mais um ano e podemos dizer que até aqui nos ajudou, nos sustentou o Senhor. Aleluia! Podemos dizer que neste ano
neste quadro Perfeito Louvor, que daqui a alguns meses completa 3 anos, teve um maravilhoso desenvolvimento e colhemos muitos frutos. Aprendemos vários louvores. Vamos ver? Quando Israel saiu do Egito, muito em breve o rei vem. Olha que maravilhoso o louvor da coletânea de adultos ao lado de Deus. Aprendemos também o louvor Deitada na Relva. E nós estamos aprendendo o louvor Preparai-vos, ó Igreja Amada. E isso foi em vários instrumentos. Na flauta doce, escaleta, no teclado, piano, violão. E tem também os instrumentos de percussão. A meia-lua, a clave, o chocalho. Que bênção maravilhosa, não é mesmo? O Senhor Jesus nos tem dado o de melhor. Neste ano também, o quadro Perfeito Louvor visitou várias igrejas. Igrejas de longe e de perto. Vamos lembrar? Nós fomos em Brasília, na igreja Lago Sul. Olha que bênção as crianças. Tivemos também Ulisses Guimarães, outra igreja, Ilha da Jussara 3, visitamos Coqueiral de Taparica 2, também fomos em Nova Venécia, Camburi 6, Glória a Jesus. E o presente que recebemos? A Orquestra Júnior Perfeito Louvor, um projeto muito abençoado, que já tem gerado muitas experiências, porque todas as segundas-feiras, às 19h30, estamos aqui cultuando o nome do Senhor, ensaiando para oferecermos a Ele o que nós temos de melhor. Vamos ver algumas imagens? Aqui foi o momento que nós estávamos fazendo a gravação do louvor ao lado de Deus. E também tivemos alguns depoimentos. Que bênção! E quero te dizer que este projeto continuará no próximo ano. E se você é daqui de Vila Velha, venha participar conosco. Mais para frente um pouquinho, teremos novas informações. Agora queremos desejar a você um novo ano cheio de novas experiências, de bênçãos celestiais. E que o Senhor Jesus permaneça sendo a sua dependência, a sua vitória, sendo o primeiro na sua vida, reinando no seu coração, até que venha. Amém? Agora vamos tocar junto com a Orquestra Júnior Perfeito Louvor? Então pegue o seu instrumento, eu vou pegar o meu e vamos adorar o nome do Senhor com o louvor que é o desejo do nosso coração, estar para sempre ao lado de Deus. Grande abraço e a paz do Senhor Jesus. Face a face
Natal é uma ocasião especial. As famílias reunidas, presentes, festa, muita comida. Mas você já parou para refletir sobre o verdadeiro Natal? Sobre o que está sendo comemorado neste dia? A palavra de Deus nos diz que no dia que Jesus nasceu, a luz resplandeceu, onde antes só haviam trevas. E esse é o verdadeiro sentido nas nossas vidas do nascimento do Senhor Jesus. Hoje, na aula para as crianças intermediárias e adolescentes, a professora Carla Figueiredo vai falar conosco sobre o tema Resplandeceu a Luz. Nós saudamos a todas as crianças, os intermediários, os adolescentes e os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. Ao longo deste mês, nós temos visto muitas pessoas arrumando suas casas, comprando muitos presentes, se preparando para festas. Tudo isso para comemorar o Natal, o nascimento de Jesus. Nessa aula, nós vamos aprender o que a palavra de Deus nos ensina sobre o verdadeiro sentido do Natal. Eu convido que todos leiam comigo o versículo que está sendo projetado no slide, porque ele vai dar base para a nossa aula. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías, capítulo 9, versículo 2. A palavra de Deus nos conta que Deus revelou a Isaías a verdadeira situação do mundo no momento em que Jesus ia nascer. O povo estava em trevas. E estar em trevas é estar na escuridão, sem ver a direção. E quando nós pensamos sobre escuridão, nós nos lembramos de um exemplo que muitos já viveram. Em algum momento, nós estávamos na nossa casa e a luz faltou. E nós ficamos em escuridão. E naquele momento sentimos muitas dificuldades, porque corremos riscos de nos machucar, de quebrar algum enfeite, de esbarrar em algum móvel, de viver situações ali difíceis porque não tinha a presença da luz. E a presença da luz, ela revela a verdade. E nesse momento que nós estamos vendo o mundo se preparar para comemorar o Natal, muitos estão dando presentes, enviando mensagens bonitas para outras pessoas, mas alguns estão com o coração tão vazio, estão com sentimentos tão difíceis nos seus corações, vivendo em trevas sem nenhuma direção a seguir. E quando se está nessa situação, tudo que nos falam, sendo verdade ou mentira, nós não conseguimos discernir, porque não sabemos a verdade. Mas para aqueles que têm a Jesus, a luz brilhou em suas vidas. Jesus veio para iluminar as trevas que havia no nosso coração. E essa luz, ela encheu a nossa vida de alegria, porque Jesus é a luz do mundo. Por isso que Isaías fala, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, porque é Jesus, essa grande luz capaz de iluminar todas as coisas. E quando nós recebemos essa bênção de aceitar a Jesus como nosso Salvador, de tê-lo no nosso coração, tudo se faz novo, tudo é diferente. E as pessoas que estão ao nosso redor conseguem enxergar isso. Que maravilha! Nós estamos guardando o nosso testemunho, andando no caminho do Senhor, preservando nossa vida diante do seu altar. E todos podem sentir essa gloriosa presença no nosso coração. Então, o verdadeiro sentido do Natal é esse. É ter Jesus vivo no nosso coração. É comemorar todos os dias esse nascimento.
porque um dia ele nasceu no nosso coração. Nós tivemos o privilégio de conhecer o único e verdadeiro caminho que é Jesus. Que essa palavra seja uma bênção para o nosso coração e que todos nós possamos refletir. Jesus está vivo no nosso coração? Eu estou servindo a Ele da melhor forma que eu consigo? Tenho colocado meu coração diante do altar? Que você possa refletir sobre isso e desejar a cada dia estar mais perto de Jesus e conhecê-lo profundamente, porque isso certamente alegrará a sua vida. Que essa palavra seja uma bênção para o nosso coração. A todos a paz do Senhor. Estamos chegando ao final do ano de 2022. E dentre os muitos projetos da Igreja Cristã Maranata, projetos que aconteceram ao longo desse ano, um deles é um projeto muito especial. É um projeto que já existe há alguns anos, mas que tem trazido resultados notáveis, maravilhosos. E um projeto que foi feito também para você. E você pode lançar mão dele sempre que você precisar. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. E olha só como é simples participar. Apenas uma ligação você vai ter que fazer. A ligação é para esse número que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Essa ligação é gratuita, você não vai pagar nada por ela. Do outro lado da linha, alguém vai te atender, vai ouvir o que você tem a dizer, vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e vai orar por você. Isso é maravilhoso. E eu vou repetir, tá? Tudo isso totalmente gratuito. Tem um QR Code aí ao lado do número. Se você quiser, pode apontar a câmera do seu celular para ele e o seu aparelho já vai ser redirecionado para a ligação, repito, gratuita. E às vezes você pode perguntar, tá, mas depois que eu ligar, vão me pedir uma oferta, vão me pedir uma contribuição financeira? Não, ninguém vai te pedir nada, é tudo de graça mesmo. E você pode ligar sempre que desejar, esse serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Você quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e também sobre os projetos que nós desenvolvemos? É simples, acesse as nossas redes sociais. E você também pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim, que é a nossa rádio. São gratuitos na sua loja de aplicativo. Você, através do aplicativo da rádio, por exemplo, ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e pode até compartilhar os nossos conteúdos com pessoas conhecidas. E aqui no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube você encontra uma quantidade notável de conteúdos. Mas eu quero chamar a atenção para uma programação. Ela é especial, a Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, em ponto, você assiste a uma escola bíblica inédita aqui no nosso canal. Também pode convidar pessoas para assistirem. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E na semana que vem, ou seja, no ano que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez aqui. Um feliz ano novo a todos. Deus abençoe. Maranata, o Senhor Jesus vem.
Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom! E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elo, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.